Hoje quero falar sobre uma coisa que provavelmente muita gente que usa o Monjaro não quer ouvir. Você emagreceu, perdeu 10, 15, 20 quilos, sua roupa mudou, sua autoestima melhorou e você finalmente conseguiu chegar a um peso que há anos estava tentando alcançar. Mas aí vem uma pergunta: e quando você parar de tomar Monjaro? Será que o seu corpo vai simplesmente manter aquele peso? Ou será que a fome volta e o peso começa a voltar também? É exatamente isso que eu quero explicar para você hoje. E já vou deixar uma coisa muito clara. Este não é um vídeo para dizer que o Monjaro é bom ou ruim. É um vídeo para entender o que realmente acontece no nosso organismo. Por que todo mundo está falando do Monjaro? Hoje parece que você não consegue passar alguns minutos nas redes sociais sem encontrar alguém falando de Monjaro, Ozempic ou outras canetas emagrecedoras. Celebridades usam, influenciadores usam, pessoas comuns estão usando e a promessa parece muito tentadora: emagrecer com muito menos fome. Mas antes de falar sobre o que acontece quando você para, precisamos entender uma coisa: como essas canetas conseguem fazer você comer menos? Como o Monjaro funciona? O Monjaro tem como princípio ativo a tirzepatida. Ela atua em dois sistemas hormonais importantes, a GLP-1 e GIP. Esses sistemas participam do controle da glicose e da saciedade e da ingestão alimentar. Na prática, uma das coisas que pode acontecer é você sentir menos fome e ficar satisfeito com a quantidade menor de comida. Menos fome, mais saciedade, menor ingestão. E aqui existe uma informação que eu quero que você guarde. O Monjaro não é simplesmente um queimador de gordura. Ele não funciona como se alguém apertasse o botão e dissesse: Queime a gordura da barriga. o efeito sobre o peso acontece por vários mecanismos, incluindo a redução da ingestão alimentar e alterações no metabolismo. Então, por que as pessoas emagrecem tanto? Pensa comigo. Uma pessoa que antes sentia muita fome, talvez conseguisse comer uma grande quantidade de comida durante o dia. Com o tratamento, ela passa a sentir mais saciedade, come menos, enquanto ao longo do tempo o organismo recebe menos energia do que gasta. Ele precisa recorrer às reservas de energia, e uma dessas reservas é a gordura corporal. É por isso que essas medicações podem reduzir uma perda de peso tão significativa. Mas existe uma coisa que muita gente esquece: a caneta pode facilitar o emagrecimento, mas ela não elimina a necessidade de cuidar do estilo de vida. O grande problema. E agora chegamos à parte que realmente interessa. Imagine que você começou o tratamento, passaram-se alguns meses e você perdeu de 15 a 20 quilos. Está feliz com o resultado. Mas então, você para de usar o medicamento. O que acontece? É aqui que a história fica interessante. Porque emagrecer é uma coisa e manter o peso perdido é outra. O que a ciência mostra? Um dos estudos mais importantes para entender isso é o SURMOUNT. Nesse estudo, pessoas com sobrepeso ou obesidade utilizaram a tirzepatida durante 36 semanas. A perda média de peso chegou a aproximadamente 20,9%, um resultado impressionante. Mas depois disso, os participantes foram divididos. Uma parte continuou recebendo a tirzepatida e a outra parte parou de receber o medicamento e passou para o placebo. E o que aconteceu depois? Durante as 52 semanas seguintes, quem continuou utilizando a tirzepatida perdeu ainda mais peso. Já quem interrompeu o tratamento apresentou um ganho significativo. Em média, houve um aumento aproximadamente de 14% do peso em relação ao momento que o medicamento foi retirado. Mas atenção! Isso não significa que todo mundo recuperou o peso perdido. Essa informação é muito importante. As pessoas responderam de maneiras diferentes. Alguns recuperaram uma quantidade menor, outros recuperaram uma quantidade maior. Mas o ganho de peso após a retirada foi claramente observado. Por que a fome pode voltar? Agora você pode estar pensando: Eduardo,
Mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo não entende o emagrecimento simplesmente como uma vitória. Quando você perde quantidade significativa de peso, o organismo sofre adaptações. A fome pode aumentar, a saciedade pode mudar, o gasto energético também pode sofrer alterações e o corpo passa a ter um mecanismo que favorece a recuperação de peso. Durante o tratamento, a tizerpatida ajuda a atuar justamente em alguns desses mecanismos. Quando o medicamento é retirado, esse efeito farmacológico deixa de existir e, para algumas pessoas, a fome pode voltar com mais força. E tem outro problema, o músculo. Agora eu quero falar uma coisa que, como um profissional de educação, considero fundamental. Você não quer simplesmente perder peso, você quer perder gordura e preservar o máximo possível da massa muscular. Essa pessoa perdeu 15 quilos, mas quanto desses 15 quilos foi gordura? Quando foi a massa muscular? Quanto foi a água? A balança sozinha não consegue responder isso. Por isso que durante o processo de emagrecimento, principalmente quando a perda de peso é grande, o treinamento de força e uma alimentação adequada são estratégias importantes para preservar a musculatura. O erro de pensar que a caneta faz tudo. E talvez esse seja o maior erro. Pensar que vou tomar Monjaro, emagrecer e pronto. Mas e depois? Se durante esse período você não aprendeu a organizar sua alimentação, não desenvolveu uma rotina de exercício, não aprendeu a lidar com situações que aumentam a sua fome, o que acontece quando o medicamento deixa de controlar esses mecanismos? É por isso que eu prefiro pensar no medicamento como uma ferramenta dentro do tratamento e não como um tratamento inteiro. Isso significa que o Monjaro não funciona? O que eu quero deixar muito claro é que o Monjaro funciona. A tizerpatida pode produzir uma perda de peso muito significativa e é uma ferramenta muito importante no tratamento da obesidade. A obesidade é uma condição complexa e para muitas pessoas o tratamento precisa ser pensado no longo prazo. O que você deve fazer? Se você utiliza o Monjaro ou está pensando em utilizar, a pergunta não deveria ser apenas quanto quilos eu vou perder, mas faça também outra pergunta: o que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde enquanto estou emagrecendo? Como está a sua alimentação? Você está fazendo um treinamento de força? Está praticando atividade física? Está dormindo bem? Está aprendendo a controlar o seu comportamento alimentar? E principalmente, você está sendo acompanhado por um profissional da saúde? Que é muito importante, a grande lição. Então, o que acontece quando você para de tomar Monjaro? A resposta mais honesta é: O peso pode voltar. estudos mostram que esse reganho pode ser significativo, mas isso não acontece exatamente da mesma maneira como todo mundo. E talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. O objetivo do emagrecimento não deveria ser apenas fazer o número da balança cair. O objetivo é melhorar sua saúde e construir uma estratégia que você consiga sustentar. Por quê? Pensa comigo, se você perde 20 quilos, mas depois recupera boa parte deles, você realmente resolveu o problema? Talvez a pergunta mais importante não seja como eu emagreço rápido, mas sim como eu consigo emagrecer e manter esse resultado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui eu vou falar sobre emagrecimento, treinamento, alimentação e fisiologia de uma forma simples, mas baseada em ciência. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Monjaro deve ser usado por pouco tempo ou pode fazer parte de um tratamento ao longo prazo? No próximo vídeo eu quero falar de uma questão que muita gente está esquecendo. O Monjaro faz perder gordura ou também pode fazer perder músculo? Até o próximo vídeo. E lembre, emagrecer é importante, mas preservar sua saúde durante o processo é ainda mais importante. Valeu, falou, fui!